Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial que admiro muito. Hélia Gonçalves é psicóloga, terapeuta transpessoal e diretora criativa na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, onde facilita a parte vivencial e a supervisão de terapeutas. Com vários anos de investigação e formação sobre mitologia, trabalha com psicologia arquetípica e ecomitologia para o público feminino. É autora do livro O Mito de Ofídia e hoje vamos explorar as nuances das suas práticas terapêuticas. Olá, Hélia. Olá, Vera. Eu estou tão contente de ter aqui. Eu já tive o privilégio de ser tua aluna numa das tuas formações, num workshop teu, e eu gostei tanto de estar contigo, aprendi tanto contigo que eu queria mesmo trazer-te a este podcast para poderes partilhar o teu conhecimento. Grata muito pelo convite. Estou muito contente de estares aqui. E gostava muito de começar por falar da psicologia transpessoal, porque há muitas pessoas que não sabem o que é. Então gostava que explicasse o que é psicologia transpessoal e como é que se diferencia das outras abordagens psicológicas. Eu sabia que me ias fazer essa pergunta e é sempre a pergunta mais difícil do mundo, porque nunca ninguém sabe explicar o que é a psicologia transpessoal. Mas eu sei que tu és a pessoa perfeita para explicar. Vou tentar, vou fazer o meu melhor. Então, simplificando um pouco a coisa, a psicologia transpessoal surge de um vazio que existe na psicologia convencional e que tem a ver com a ligação de cada um de nós com o sagrado, com algo mais profundo. Ou seja, quando surge a psicologia humanista, que diz, que fala que quer o comportamentalismo, quer a psicanálise ou a psicodinâmica, não dão resposta a uma série de variáveis como a felicidade, o nosso desejo de autorrealização, o amor, o ciúme. Um sentido de propósito também. Um sentido de propósito também. E criar a psicologia humanista, uns anos depois, dá-se conta que ainda assim há qualquer coisa que falha, que tem a ver de facto com a nossa ligação com o profundo, com a nossa ligação com o sagrado. E é daqui que surge a psicologia transpessoal. Hoje em dia, a psicologia transpessoal, tanto abarca uma série de coisas, tendo sempre esta nuance de como é que eu me ligo com aquilo que há mais sagrado em mim, não é? Como é que eu me ligo com a minha espiritualidade, seja ela algo cá fora ou na minha relação comigo mesma. E para isso usa uma série de técnicas que também são usadas noutros campos terapêuticos, o trabalho com os sonhos, as meditações guiadas, a própria meditação. A meditação é uma prática, especialmente na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, muito importante na meditação. O fundador da escola, José Maria Doria, fundador da escola em Espanha, diz que a diferença entre um terapeuta e um terapeuta transpessoal é que um terapeuta transpessoal medita. Que engraçado. E através da meditação vai chegar a uma série de partes de si que lhe permitem trabalhar com o outro. A presença, a escuta verdadeira, a observação, este lugar que nós chamamos a testemunha, que é a parte de nós que observa aquilo que se está a passar, que se dá conta do que é que está a acontecer connosco. Então não é só o terapeuta transpessoal que medita, é também o paciente, não queria dizer paciente, ou seja, a pessoa paciente, cliente. O cliente também medita? Ou não necessariamente? Não necessariamente. É algo que, para algumas pessoas, fará mais sentido, não é? E nós, na nossa prática, na escola, os nossos alunos, nós tentamos que meditem, claro, porque se alguma vez eles forem trazer esta prática, convém terem-na. Está também outra coisa que temos na Escola Transpessoal, que é não sugerimos algo que nós não tenhamos vivenciado. Claro, isso faz todo o sentido. As práticas que nós sugerimos, as coisas que nós dizemos, todos nós o vivenciamos. Todos os terapeutas da escola foram alunos da escola. E passaram também por processos terapêuticos. Por processos terapêuticos, pelos retiros vivenciais, por tudo. E, portanto, há de facto uma vivência muito pessoal naquilo que nós fazemos e naquilo que nós vamos sugerindo às pessoas. Então, a terapia transpessoal parte do princípio que há algo para além da nossa vivência física ou para além da explicação científica da mente? A psicologia transpessoal parte do princípio que há algo para além dos processos de personalidade. E que depois esse mergulho ao profundo depende de cada um de nós. E aqui sim, depende das nossas crenças, depende dos nossos hábitos, depende da nossa religiosidade. Agora vamos fazer exercício de dicção. Muito grata. Religiosidade. Religiosidade. Será isto? Qualquer coisa do género. Sim. Agora, não necessariamente vai... ou seja, eu não te imponho
a minha espiritualidade. Eu, como terapeuta, não te imponho as minhas crenças, não te imponho a minha espiritualidade. Isto é interessante. Então, se tiveres um cliente que é muito religioso ou muito devoto a uma determinada religião, isso, a terapia transpessoal engloba isso de que forma? De que forma é que integra essa crença eu vou do trabalhar cliente? essa vivência. Eu vou trabalhar sempre com a espiritualidade que o outro me traz. Ok. Eu não vou dizer-lhe, olha, existe isto, ou vai fazer isto. Poderei perguntar-lhe qual é que é, por exemplo, aqui, poderia perguntar-te qual é que é a tua relação com o sagrado. E como é que isso como é que isso é levado aqui em termos da saúde mental, não é? Porque às vezes há um bocadinho aquela crença de pronto, agora aquele pessoal espiritual é maluco, sabes? Tipo um bocadinho aquela agora aqueles são todos malucos. Ou seja, alguns como são. é que alguns sim, alguns não, mas como é que se encontra esse equilíbrio? Ou seja, onde é que está a linha que define o perigo de desenvolver ou fomentar demasiado uma espiritualidade que se calhar é já... Eu não queria dizer fora da caixa porque... Percebes o que é que eu estou a dizer? Ok, perfeitamente. Então gostava que me explicasses mais ou menos como é que se pode... Como é que tu fazes esse processo? Como é que tu decides até onde é que podes ir no desenvolvimento espiritual do teu cliente? Vamos imaginar que tu és uma cliente e trazes as tuas crenças espirituais, sejam elas quais forem, para a sessão. E eu vou escutar e eu vou trabalhar isso contigo e eu vou fazer-te questões. E, sobretudo, vou-te fazer mais tarde ou mais cedo, vou-te fazer questões do como é que isto tem a ver com a tua vida aqui e agora. O que é que isto te ensinou para a tua prática diária? Como é que isso te empodera? Trazer muito para a experiência terrena, sim, claro. porque o que acontece muitas vezes, e não é com toda a gente, mas muitas vezes nós vemos isto que nós chamamos de espiritualidade como respostas fáceis, não é? Ou alguém me disse que eu agora tenho de fazer isto e isto vai solucionar. E não tem nada a ver com estar certo ou estar errado. Eu não ponho isso em causa, não posso pôr em causa a relação com o profundo que alguém tem, mas posso tentar trazer para aqui e agora, não é? Para que isto está a servir agora, não é? Como é que isto te abre mais ao mundo? Como é que isto transforma a tua vivência numa coisa mais real, mais profunda, mais feliz? Isso é o que importa. E tu tens formação em psicologia também. Eu tenho formação em psicologia. E onde é que está um embate entre estas duas abordagens? Ou uma serve a outra? Para mim não há embate, não é? Não sei se todos os psicólogos concordam comigo. Acredito que não, se bem que a psicologia transpessoal já não é propriamente vista como uma coisa tão fora da caixa assim, desde que seja devidamente enquadrada. Para mim não há qualquer embate. Muitas das coisas que nós hoje em dia vemos como espiritualidade eu aprendi no meu curso de psicologia, com outra linguagem. Isso é com interessante. outro palavreado. Então achas que é uma questão de linguagem? Acho que é uma questão de linguagem, em algumas coisas acho que é uma questão de linguagem. Acho que por vezes aquilo que se chama a psicologia convencional pode ter lugares mais fechados que não permitem que esta maior abertura permita um desenvolvimento maior da pessoa. E o contrário também digo. Muitas vezes uma espiritualidade não enraizada, não no aqui e no agora, pode levar a processos de alienação que às vezes também não nos ajudam. Ou seja, eu acho que pode haver perfeitamente um casamento entre ambas as coisas. Mas achas que uma pessoa muito cética pode tirar algum benefício da terapia transpessoal? Sim. Uma pessoa que diz, eu não acredito em nada... Eu trabalho sempre com aquilo que a pessoa me traz. Ok, isso é Portanto, eu interessante. posso trabalhar com aquilo que ela não acredita, não é? Com aquilo que ela traz. A psicologia transpessoal, a partir deste momento em que não te impõe uma crença ou uma espiritualidade, tu podes trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Tu não vais dizer, eu como sou terapeuta transpessoal, agora temos de trabalhar com... Não, eu trago... Se calhar a minha bagagem em psicologia também me permite trabalhar nestes diversos tratos, não é? Mas para mim não há dissonância entre ambas as coisas. As coisas podem casar-se perfeitamente. Qual é a formação necessária para te tornares um terapeuta transpessoal? Não tens que necessariamente ter formação em psicologia. Não tens necessariamente ter formação em psicologia, salvaguardando que não vais trabalhar processos
da psicologia que têm a ver com questões psiquiátricas, questões mais, digamos, mais complexas e complicadas, que é necessário um profissional com uma outra base. Agora, acompanhamento de processos de vida é algo que um terapeuta transpessoal pode fazer e para isso, sim, não é necessário ter formação em psicologia. Só para acompanhamentos de processos de vida, mas a partir do momento em que há um possível diagnóstico de algo mais profundo, tem que se passar a pasta. Isto é super interessante, estás a dizer isso. Olha, eu fiz isso enquanto coach, já me aconteceu deparar-me com algumas situações de eu dizer, eu enquanto coach não te consigo ajudar daqui para a frente, a não ser que tenhas um acompanhamento profissional de um profissional dedicado. Exatamente. Tipo um profissional, um psiquiatra e um psicólogo, e depois de seres acompanhado, ou seja, já tive esta situação de dizer, só depois de um processo longo é que poderemos possivelmente voltar e continuar o nosso trabalho, porque eu enquanto coach não tenho competências para isso. Eu acho que isso é que também trouxe aqui algumas questões em relação ao coaching, em relação aos terapeutas holísticos, terapeutas transpessoais e não sei o quê, que às tantas passamos um bocadinho, há muitas pessoas que passam um bocadinho do seu próprio conhecimento. Exatamente. E isto é uma linha um bocadinho ténue, não é? Porque como não há uma legislação ou uma regra, qual é a tua opinião em relação a isto? Eu acho que a nossa ética profissional deve ser levada a sério e tu deves perceber quando há processos que são maiores do que aqueles que a tua bagagem, o teu estudo te permite, devemos ter a humildade de passar. Eu sou psicóloga e quando estou a trabalhar com pessoas que vejo, se imaginar uma depressão, que é algo que se vai ao psicólogo, mas quando vejo que há ali níveis de depressão demasiado profundos para que só um processo psicoterapêutico funcione, eu sou a primeira pessoa a dizer, olha, se calhar vamos consultar um psiquiatra e poder tomar alguma medicação para que o processo psicoterapêutico possa funcionar melhor e tem ótimos resultados. Nós devemos ter uma ética. Eu não te sei dizer se uma legislação funcionaria, poderia funcionar. Estas coisas têm sempre o seu lado bom e o seu lado mau, não é? Eu acho que é importante cada um de nós terapeutas fazer o seu trabalho de casa, fazer o seu trabalho pessoal e ter estas questões enraizadas, bem alinhadas, bem alinhadas, claro. Exatamente. Sim, eu acho estas coisas todas um bocadinho relativas, porque fala-se muito também de, ok, não existe uma ordem dos coaches, ou existe uma ordem dos psicólogos e não há uma ordem dos terapeutas transpessoais. Mas eu penso assim, eu enquanto atriz, ok? Ou seja, que são profissões um bocadinho relativas, não é? Parte destas profissões também tem a ver com a tua forma de comunicar, um certo dom que tu possas ou não possas ter para um determinado tipo de prática, porque, por exemplo, não são 40 cursos de ator que vão fazer de um ator um bom ator. Tu podes ter atores que fizeram imensas formações e que depois vais ver e não são tão bons. Tens imensos coaches que estudaram imenso e que se calhar não são tão bons coaches, ou pelo menos não tão bons para ti, porque depois também tem muito a ver Exatamente. Com a relação, não é? Com a relação pessoal que tu tens com cada pessoa. E isto às vezes é um bocadinho desafiante de julgar, não é? De ficares, ok, aquele é bom porque estudou mais, ou aquele é bom porque tem a carteira profissional X, ou aquele é bom... E às vezes o que é bom para um também não quer dizer que seja bom para o outro. Sem dúvida, sem dúvida. E posso dizer-te que recomendaria psicólogos que conhecem quem confie com os olhos fechados e recomendaria terapeutas transpessoais que não são psicólogos de coração aberto. Portanto, de facto, tem muito a ver com a forma como tu estás, a forma como tu te dás. Eu tenho uma teoria dos psicólogos não transpessoais com boas experiências profissionais, com boas experiências de vida, que eles têm uma longa carreira e que amam mesmo trabalhar com pessoas, para mim são todos terapeutas transpessoais. Porque este lugar de amar o outro, olhar o profundo, trabalhar o subtil, está sempre presente nos bons terapeutas. Independentemente da formação. Independentemente da formação. Apesar de que, obviamente, que a formação é super importante, claro, e mais importante ainda é tu estares atento aos teus próprios processos pessoais para conseguires cumprir bem o teu trabalho. O que é que acontece numa sessão de terapia transpessoal? Como é que é uma sessão? Temos tempo? Vais fazer uma sessão agora, olha, por acaso estou aqui.
Pode acontecer muita coisa. Eu penso que não acontece nada diferente do que acontece Só que eu acho que há um bocado aquela ideia de, ok, ir ao psicólogo é ficar sentado no divã e conversar, ok? Pronto. E para algumas pessoas pode ser. Ok, então gostava que explicasse aqui um bocadinho, porque eu fiz muita terapia bioenergética, a minha terapeuta é especializada em análise bioenergética e imagina, só a disposição da sala é diferente. Imagina, não tenho uma secretária e uma cadeira, ou não tenho um divã, tenho almofadas espalhadas à volta da sala. O sítio onde eu me vou sentar tem um significado, é quase como se fosse uma constelação, não é? Dentro da própria terapia. Tinha sessões em que às vezes ficava só deitada num colchão e ela a abraçar-me durante uma sessão inteira. Tinha sessões em que fazíamos trabalho de relação, Vera, agora levante-se e vamos trabalhar qualquer coisa. Como é que é uma sessão de terapia transpessoal nesse sentido, assim na prática? É absolutamente eclética nesse sentido, ou seja, depende sempre da pessoa que te vem até ti, e uma sessão de terapia transpessoal pode ser exatamente isso, uma sessão de conversa, e com algumas pessoas é extraordinário o quão os teus processos mentais vão tendo insights conforme tu falas. Para outras pessoas pode ter trabalho imagético, visualizações guiadas, pode ter trabalho de arte-terapia. É? Pode estar a desenhar, a pintar, a moldar coisas. Pode ter um trabalho mais simbólico, trabalho com histórias, por exemplo, que é uma coisa que eu, não é, gosto imenso de fazer. Mas é a pessoa que traz as histórias, és tu que levas as histórias, como assim? Ou criam histórias durante a terapia? De alguma forma, tu tens de perceber qual é que é o nível de abertura, lá está, qual é que é a relação do sagrado com aquela pessoa. Uma coisa, por exemplo, que pode haver, eu tinha umas cartas de storytelling aqui em cima que não têm palavras, só têm, é uma imagem. E eu peço-te para tirares uma carta e digo-te, o que é que vês aí? Qual é que é a história que está aí? E tu contas-me essa história. E estás-me de alguma forma a contar a tua história. Então, mas espera, mas depois na verdade também depende um bocadinho da tua interpretação da história da pessoa. Eu não vou interpretar a história da pessoa. Ok, então é o quê? Tu aprendes o significado de determinados símbolos ou... De alguma maneira, quando tu estás a contar isto, eu depois vou-te fazendo questões sobre isso, não é? O que é que isto significa? Já tiveste esta vivência na tua vida? Este sentimento que esta mulher está a ter, reconheces? Onde? Quando? Às vezes é mais fácil para nós entrar num lugar simbólico e ir a lugares que a parte analítica não acede. Então, para uma pessoa muito analítica, a terapia transpessoal pode ser benéfica? Pode. É mais difícil. Pois, claro. Pode. Claro. Pode. Sim. E basicamente uma pessoa pode procurar um terapeuta transpessoal como procura um psicólogo ou outro tipo de terapia. Eu estava-me a lembrar que o ano passado tive um cliente que chegou lá e disse: eu não acredito em nada destas coisas e eu não gosto de falar. Mas falou a sessão toda e marcou a sessão seguinte. Portanto, depende. Vera, e isto não, pode não acontecer com outras pessoas, não é? Depende. Há coisas na terapia transpessoal que para mim são fundamentais. É a presença, não é? Este lugar de habitares o teu corpo e estares efetivamente para o outro. Escutares em verdade, escutares em curiosidade. Não escutares para fazeres a pergunta a seguir. Escutares. E depois surgir alguma questão em relação a isso. E estás a falar aqui da parte da presença e falaste no início da meditação. A meditação ajuda-te muito a ficar presente. Absolutamente. No entanto, a meditação serve para toda a gente? Ou há pessoas para as quais a meditação é incompatível? Já há estudos que mostram que para algumas pessoas a meditação pode inclusivamente ativar estados de ansiedade. Okay. Portanto, não é para toda a gente. Pessoas com questões psiquiátricas, a meditação não é aconselhada. É super importante perceber isso também, porque muito às vezes achamos, porque hoje em dia fala-se tanto em meditação e no mindfulness como se fosse a cura para tudo, Sim. que é importante perceber que com determinadas patologias a meditação não vai ser benéfica. Eu gostava que explicasse aqui, ok, que tipo de patologias? Psicoses? Sim. Mais perturbações psiquiátricas no âmbito das esquizofrenias, psicoses, porque de alguma forma, vamos imaginar que a pessoa tem medicação para fechar um bocadinho aquele espectro todo. A meditação abre. Esse é o grande objetivo da meditação, não só a presença, estares no aqui e no agora, não é? Como se diz, eu
estou a fazer aquilo que estou a fazer enquanto estou a fazer, não é? E não é eu estou a fazer isto enquanto penso no jantar, ou no amanhã, ou no ontem. Portanto, estar aqui. Mas, de alguma forma, os processos meditativos vão-te abrir. Não é? Vão-te abrir criatividade, vão-te abrir insight, vão, de alguma forma, trazer determinados processos, inclusivamente aquilo que é um dos grandes estudos da psicologia transpessoal, que são as experiências cum. Não é? Que a experiência cum é aqueles momentos que nós temos às vezes a ver um pôr do sol, mas também podemos ter com outras práticas terapêuticas em que há aquela... Cum. Eu nunca tinha ouvido este termo. É aquela sensação que tu às vezes tens de abertura de coração. Aquele momento em que tudo está certo. Não é? É quase que eu só sinto gratidão, eu sou una com tudo o que existe. Não é? Isto pode acontecer em coisas simples, numa música, não é? Num pôr do sol, num abraço do nosso filho, mas também são coisas que se estudam muito a nível da psicologia transpessoal. Por exemplo, o breathwork, não é? A respiração holotrópica, a respiração holoscópica, são tudo uma série de práticas, de respirações catárticas que levam por vezes a experiências como... Eu já tive um episódio sobre a respiração holotrópica com o Rui Bizarro, já foi há algum tempo, portanto, se quiserem saber mais, podem sempre ir rever esse episódio, mas é uma prática de respiração muito intensa que nos leva a um estado alterado de consciência. Ampliado, e não alterado, ok. Um estado ampliado de consciência que nos pode trazer muitas respostas. E falaste na respiração holoscópica. Sim. Isso já é uma prática da escola transpessoal. É uma prática da escola. Qual é a diferença? Na verdade, ela tem todos os preceitos da respiração holotrópica, só que ela acrescenta-lhe a meditação. E eu acrescentar-lhe a meditação antes e no fim, de alguma forma, não é? Eu já experimentei as duas, de alguma forma há este lugar da testemunha acompanha-me, não é? Eu disse não alterado, mas ampliado, porque o estado ampliado de consciência não te retira do aqui e do agora. Tu estás a fazer este tipo de trabalho e podes parar a qualquer momento. Tu sabes onde estás, tu sabes o que é que estás a fazer. Portanto, há uma ampliação da consciência, mas não há uma alteração, como acontecem com outras práticas. Mas isto uma pessoa pode praticar sozinha ou é delicado? Eu não é melhor aconselharia. Não, claro, é melhor sim. teres um terapeuta a acompanhar. Sim. Também super importante dizer isto, porque hoje em dia está super na moda. Vou ao YouTube fazer um vídeo de breathwork. Holoscópica, vou procurar. Sim. Não façam sozinhos em casa, porque é mesmo importante não façam sozinhos ter alguém, casa. Porque podemos chegar a estados emocionais bastante intensos e a revelações mentais que se calhar não estamos preparados para integrar. Sim. E não só? Explica. Quando se fala desta questão do estado ampliado de consciência, não é? Em alguns casos, e tu não sabes como, nem quando, nem onde, pode virar estado alterado. Ok. É? Então é isso, tu não tens um terapeuta que consiga reconhecer o que é que está a acontecer, consiga parar a situação, consiga trazer-te ao aqui e ao agora, a coisa pode complicar-se. E atenção, não estou a dizer, isto é muito perigoso, eu não sinto de todo que a respiração holotrópica ou holoscópica seja perigosa, sinto que, como tudo na vida, é preciso fazê-lo com consciência e com o acompanhamento devido de um profissional que saiba o que é que está a fazer. Há patologias que são incompatíveis com a terapia transpessoal? Falaste há bocado da esquizofrenia, de algum... Com a meditação. Com a terapia transpessoal, não, porque a terapia transpessoal não te vai impor nada, não é? Agora, as patologias convém serem acompanhadas por um profissional, não é? Que possa acompanhar de facto essas patologias. Se depois, com esse aval, houver também um acompanhamento de um terapeuta transpessoal... Podes dar exemplos de que tipo de patologias é que é preciso ficarmos mais atentos? Tipos de patologias. Eu nunca veria uma patologia psiquiátrica grave com o acompanhamento de um terapeuta transpessoal, a não ser em casos em que a coisa esteja perfeitamente equilibrada, medicada, tudo isso. Mas vamos imaginar questões de bipolaridade, ansiedade muito intensa, não é? Aquelas perturbações de ansiedade. Se for acompanhado por um outro profissional, muitas vezes o terapeuta transpessoal pode fazer um trabalho complementar, não é? Este trabalho do onde é que eu estou aqui e agora, não é? Qual é que é o significado mais profundo desta ansiedade? E que não tenha só a ver com como a parar, quando é que ela surge, o que é que está associado a ela, mas, não é? Qual é que é a minha relação simbólica com esta ansiedade? Eu acho que agora nesta era que nós estamos a viver assim mais New Age e que já podemos estar na televisão a falar de espiritualidade, que é espetacular, fala-se muito da cura da criança interior. E eu gostava muito de saber a tua opinião sobre isto.
Não é? Falamos muito, ouvimos muito dizer, vou meditar para curar a minha criança interior, ou vou fazer este processo terapêutico porque a minha criança ferida precisa de ser curada. Qual é a tua opinião em relação a isto? Pronto, tu já me ouviste a falar, Eu não sei. é? Portanto, é por isso que estás-me a fazer essa pergunta. Pronto. Eu sei. Eu não gosto da palavra cura. Ok. Não é? No sentido em que nós somos quem somos, nós somos também os nossos processos. Nós não somos quem somos, apesar de, nós somos quem somos porque. Ou seja, nós também somos quem somos por causa das nossas feridas, por causa das nossas dificuldades, por causa dos nossos lugares escuros. Também são eles que nos motivam a outros lugares. A criança interior é um conceito muito antigo, não é? Já o Jung falava de criança divina nesse sentido de que os nossos processos de infância, os nossos lugares mais duros, eles vão implicar a forma como nós vemos a vida e como nos relacionamos com o mundo. A origem deste conceito vem de Jung? A origem do conceito vem nos anos 70 por uma psicóloga que é a Lucia Capaccione. Mas... Capaccione, ficava italiana. bem, com a lógica na Capaccione. Ficava ótimo, deve ser com capa. Mas estes conceitos... com dois Cs. Ficava tão bem. Estes conceitos, efetivamente, o Jung já os abordava com outra terminologia. Mas a criança interior tem a ver com estes lugares, com estes espaços emocionais profundos, conscientes ou inconscientes, que nós vivemos e que de alguma forma nos provocam as chamadas red flags. É? A nossa relação com o mundo é um lugar ameaçador ou é um lugar seguro? É? Eu permito-me amar ou tenho medo? Os meus padrões de abandono, como é que fazem que eu me relaciono com os outros? E também... Então se eu não vou curar esses padrões, o que é que eu faço? Okay. E também esses comportamentos de exagero, não é? Porque é que tantas vezes já deves ter recebido pessoas que dizem isto, eu já percebi tudo sobre a minha vida, não é? Eu já fiz este trabalho, eu já sei porquê, eu já perdoei, mas quando me pisam ali... Eu adoro, há uma piada ótima que é, não, eu agora que já dominei o meu ego, sou melhor do que toda a gente. Não é? Boa não, sorte. Um bocadinho assim. Não, eu agora que Boa já dominei sorte. o meu ego, eu sou muito melhor Estou do que toda a resolvido. gente. É uma palavra, é uma frase que eu adoro. Eu estou resolvido. Eu, que bom. Não estamos, nem nunca estaremos. Então, nesse sentido, eu gosto da palavra cuidar. Não é? O grande processo, para mim, é o meu preconceito e vale o que vale. O grande trabalho das nossas vidas é cuidar das nossas vulnerabilidades. Cuidar das nossas crianças. Cuidar das nossas crianças. Cuidar destes espaços internos que são extremamente vulneráveis, extremamente assustados, porque não têm a nossa idade. Os traumas que nós vivemos na vida, e quando eu falo trauma não preciso de falar de uma coisa gigante, não é? As pequenas feridas da nossa vida ficam gravadas com a idade com que foram criadas. Então muitas vezes nós temos aquelas reações exageradas e pensamos, como é que uma pessoa de 30, 40, 50 anos faz isto? Não faz, mas uma de 4 faz. E aquela que reagiu tinha 4. E é importante revisitarmos esse lugar, não é? E conhecermos nesse contexto. É importante revisitarmos também. esse lugar no sentido em que trabalhar a criança é ativar o adulto interno. É eu perceber que, para além desta trabalhar a criança é ativar o adulto, ok. Sim, estou a perceber. Para além desta vulnerabilidade, eu posso ter esta consciência de que existe um adulto em mim. E esse adulto pode ser a mãe ou o pai internos que esta criança necessita. Então eu não gosto muito do sentido de curar a criança, porque as crianças não precisam de ser curadas. As crianças são quem são. As crianças precisam de ser amadas. Precisam de ser abraçadas. E muitas vezes, quando nós temos estas reações exageradas, o nosso processo mental diz, que estúpida, lá fiz isto outra vez. Ainda estou aqui. Que disparate. Isto não vale nada, eu tenho. Mas se nós imaginarmos que estamos a falar com uma criança e a dizer isto, já não é assim tão bonito. Pois é verdade. Então muitas vezes isto acolher é fundamental. Tive um retiro onde fui uma vez e fizemos assim um ritual à volta do fogo, eu olho para o fogo e conecta. Eu tenho uma queimadura na mão, tenho a mão queimei quando era miúda, só que isto já faz tão parte de mim, eu nem ligo à minha mão. E nesse momento eu estava a olhar para o fogo e de repente conectei-me com a minha mão e com a minha queimadura e fiquei a olhar para isto a pensar, ok, tipo a marca dos adultos que não cuidaram de mim na altura em que eu
quando eu me queimei, da dor que eu sofri quando me queimei. Bem, eu fartei-me de chorar, só realmente primeiro é viver a dor dessa minha criança em consciência e a cuidar, dizer, olha, está tudo bem, quase tipo a acariciar a minha própria queimadura. E a ir a esse lugar. Há um exercício também super bonito que é, eu gosto muito de tu teres dito isso, de a forma como tu falas com uma criança. Se tu pensares, em vez de dizer, ai que estúpida, não devia estar a pensar isto outra vez, pensa que estás a falar com uma criança e como é que isso vai mudar a forma como tu falas contigo próprio. Há um exercício que uma vez me propuseram que era colocares uma fotografia tua em criança na tua mesa de cabeceira e ficarmos atentos a como é que falamos com essa criança. Se eu acordar de manhã e olhar para a minha fotografia em criança e acolhê-la, falar com ela, sei lá, como falamos com as plantas ou como falamos dar amor e carinho e miminho à criança que está ali e que na verdade somos nós. Eu adoro isso. E agora foi muito interessante porque tu começaste a falar de pode ser a mãe, o adulto e o pai. Eu vou ter que te perguntar, Eli, vamos ter que falar um bocadinho do diálogo de vozes que foi a formação que eu fiz contigo. Gostava que tentasses explicar aqui resumidamente o que é esta prática, esta ferramenta terapêutica que se chama diálogo de vozes. O diálogo de vozes foi criado por um psicólogo que é o Wellstone e que tem a ver com, de alguma forma, nós percebermos que muitos dos nossos conflitos internos são devido a termos várias subpersonalidades que querem coisas diferentes. Não é? E nós muitas vezes sentimos isto, não é? A esquizofrenia interna, as várias vozes dentro de nós, uma parte quer isto, mas outra diz isto, mas a outra... Então, de alguma forma, esta técnica vai externalizar, colocar simbolicamente essas subpersonalidades perante uma determinada situação com um facilitador que vai falar com elas. Não no sentido eu vou fingir que vou falar com algo que está aqui. Não. Eu quero saber quem é esta subpersonalidade. Que idade tem? O que é que está aqui a fazer? Qual é que é o trabalho desta subpersonalidade na vida da Vera? Não é? Porque esta subpersonalidade não é a Vera. Pode ser... Olha, eu vou dar um exemplo prático daquilo que... Só porque estamos a falar em subpersonalidades e obviamente nós as duas sabemos do que é que estamos a falar, mas para quem está a ouvir isto a primeira vez, quer pensar, o que é que elas estão para aqui a dizer? Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos um exercício que tu pediste para nós trazermos um conflito interno, podia ser, e tu disseste, traga uma coisa muito simples, pode ser comprar um cão, não comprar um cão, ou uma coisa, sei lá, uma coisa fácil, não tem que ser um conflito super elaborado. E eu, nessa altura, nesse fim de semana, eu fazia anos, na segunda-feira, nesse fim de semana, e o meu filho estava com o pai nessa semana e eu estava no dilema se havia ou não havia de ligar ao pai do meu filho e pedir para ele dormir comigo na noite para o meu aniversário. Portanto, eu faço anos dia 22, dia 21 para 22 de Abril, já agora ficam a saber, faço anos dia 22 de Abril. E foi esse o conflito que eu trouxe. E então a ideia foi dar voz às várias partes de mim que podem estar em conflito neste dilema. E eu percebi que tinha várias partes aqui em conflito. Então, tinha a minha criança ferida que queria ter companhia no aniversário. Percebi que tinha a mãe presente que quer partilhar os momentos todos com o filho, os momentos todos especiais. Portanto, eu quero estar lá para ele e quero que ele esteja lá comigo neste momento. Tinha também a profissional. Eu estava cheia de trabalho nesse fim de semana e eu estando com o meu filho essas horas implicaria que teria menos tempo para o trabalho que eu tinha que fazer. Depois tinha também... Bem, não sei, eu sei que tinha para aí tipo 3 ou 4 vozes muito ativas. Depois provavelmente pus também, sei lá, a voz da ex-mulher, estás a ver, da questão de agora vou ligar, sabes? E eu percebi, quando dei voz a todas estas, à profissional, à mãe, à criança ferida, que na verdade o que estava a acontecer era que a minha criança ferida era a grande vítima deste conflito, que era eu que não queria eu não queria ir para a cama e acordar sozinha no meu dia de anos. E eu ia estar com ele nessa tarde, eu ia estar com o meu filho nessa tarde, era só o acordar, não queria tipo estar na cama sozinha e acordar sozinha no meu dia de anos. Quando eu percebi isto foi espetacular, porque bom, para já chorei um bocadinho a dor dos traumas dos meus aniversários de infância, mas fiquei tão em paz com isso porque consegui perceber de onde é que vinha e consegui dar espaço à profissional para ter o tempo que realmente precisava para trabalhar, consegui acalmar a mãe presente e perceber, eu não estou a ser má mãe porque não estou a passar este momento com ele. Foi incrível. Portanto, estou aqui a tentar explicar de uma forma muito prática o que é esta ferramenta terapêutica, que normalmente se faz com um terapeuta transpessoal,
podes trazer um conflito ou uma questão qualquer na tua vida e dás voz às várias partes de ti que tens dentro de ti. Pronto, não sei se... Acho que expliquei bem. Explicaste maravilhosamente, muito melhor do que eu faria. Não, eu gosto de trazer às vezes exemplos práticos, porque é isso, quando nós falamos quando estamos dentro destes assuntos e falamos de uma linguagem sobre personalidades, isto e aquilo, pode não ficar muito palpável para quem não está dentro. Sem dúvida. Então gosto de trazer isto, gosto de trazer assim... E deixa-me fazer aqui um apanhado, porque estávamos a falar de criança interior. Exatamente. E fomos falar do diálogo de vozes. E na verdade estamos sempre a falar da mesma coisa, não é? Tu chegaste à conclusão que era a tua criança ferida, a tua vulnerabilidade, não é? Este espaço mais subtil, o teu lugar mais profundo. Uma coisa extraordinária que eu adoro no diálogo de vozes é que a grande frase do diálogo de vozes é: todas as nossas partes falam por amor. Não existe uma parte má de nós, não existe uma parte... Todas as nossas partes falam por amor. E de alguma forma... ir a estas partes e perceber que todas elas, das formas mais mirabolantes, estão a tentar proteger-nos, é um lugar de amor profundo, é um lugar de sanação, é um lugar de cuidado. E isto é algo que as pessoas muitas vezes, quando vêm à terapia e às terapias trazem, é a sensação de que estão estragadas. A sensação de há algo de errado comigo, eu estou danificada de alguma forma. Não é? Para mim, um dos lugares fundamentais da terapia é olhar para o outro sem ver dano. As pessoas não estão estragadas. As pessoas simplesmente habituaram-se a viver uma versão pequena delas próprias porque não se cuidam o suficiente. Que bonito, Hélia. Bem, isto é mesmo incrível estares a dizer isso e trazer essa consciência de mesmo as nossas dores mais profundas ou quando falamos de uma determinada forma, quando entramos num conflito com alguém, vem de um lugar de amor. Não é? Porque eu ia-te perguntar aqui, mesmo a vítima, porque eu gostava de falar desta questão da vítima também, da vitimização. Eu tenho um amigo com quem às vezes converso e ele tem uma resistência enorme por causa dos seus traumas relacionais ou não sei o quê, que é quando alguém diz uma coisa, está-se a vitimizar, ou esta pessoa está-se a vitimizar. E às vezes fica assim, mas espera, podemos tentar olhar para isto de uma outra perspectiva. O que é que tens a dizer aqui em relação à vitimização, à nossa vítima? Como é que podemos cuidar dela com amor? Ou da vítima do outro, sabes? Tipo, sim, para não haver esta... Vítima é um conceito gigante, não é? Abarca muita coisa. E hoje em dia, novamente no New Age, há muito esta questão do e a vítima é uma coisa má. Efetivamente, a voz da vítima manipuladora é uma voz de poder, não é? Mas todos nós, em determinados momentos da nossa vida e em determinadas circunstâncias, podemos ser vítimas. Não é? Não há nada de estranho nisso. Todos nós nos podemos sentir vítimas. Naturalmente que há um trabalho a fazer com o que é que eu vou fazer com isto. Não é? O que é que eu vou fazer com este sentimento de profunda injustiça de que fui vítima de alguma coisa. Não é? E eu posso permitir-me ser vítima, e é legítimo permitir-me ser vítima, e pouco a pouco, no meu próprio processo, ir trazendo alguma responsabilidade ao processo, na medida do possível. Ou eu posso ficar ali, não é? Porque quero ou porque não consigo sair, não interessa. Mas esse lugar, de alguma forma, vai fechar-me. Muitas vezes, devido a este lugar de vítima, que é necessário ser processado, às vezes demora tempo, muitas vezes nós perdemos a noção de quem somos realmente porque ficamos, assim, o nosso nome passa a ser aquele acontecimento. Não é? E tudo passa a ver com isso. Agora, quando nós entramos neste lugar de eu sou sempre vítima e há sempre um culpado, há algo para olhar. Eu acho que há sempre uma criança muito ferida, não é? E muito protetora. E algo a proteger muito esta criança ferida. Eu acho que de tudo o que nós falamos aqui, Hélia, acho que o que é super interessante na tua abordagem, na tua forma de ver, é o de facto permitirmos ser estas diferentes partes de nós e conseguirmos ser em amor e não em julgamento com aquilo que estamos a viver, seja a vítima, seja a criança, seja o que for, seja qual destas partes for. Hélia, esta conversa foi espetacular. Eu agora
Vou-te fazer uma pergunta, mas já tenho que responder numa frase. Que tem a ver com o teu trabalho com mulheres. Só para explicares aqui qual é o trabalho que tu fazes com mulheres, para finalizarmos aqui a conversa, assim, Numa frase? Numa frase. Hoje em dia faço um trabalho mais prolongado, um trabalho de 1 ano, eu e a Patrícia Rosa Mendes, que é a pessoa que está comigo neste projeto, em que de alguma forma há uma escavação no feminino, no sentido em que coloca muito este lugar de como é que eu me atualizo, quem é que eu sou hoje, mas em base do como é que é a minha história, quem foram os meus antepassados, quem foi esta mãe, quem foi este pai, quem foi esta avó, em que terra é que eu nasci, que lendas é que existiam lá, que paisagem é que existia. Todas estas, porque eu digo escavação, não é? Nós chamamos de arqueologia feminina. Arqueologia feminina, adoro. Este lugar de escavação lenta, que parece, não é nada. Eu vou escavar o que é isto. O meu pai fazia isto. Descobri que aquela avó fugiu. Vão-te dando, pouco a pouco, uma noção de quem tu és, muito para além da persona. Ok. Portanto, ajudas também as mulheres a ficarem talvez mais extraordinárias. A ficarem extraordinárias. Portanto, é assim, mulheres que andam por aí, se querem ficar extraordinárias, trabalhem com a Hélia. Hélia, qual é a tua ecológica de vida? Não me preparei para esta. Acompanhar-me nos meus processos, estar presente, a não esquecer as pequenas coisas da vida, os afetos, os amigos, o pôr do sol, um bom copo de vinho. Obrigada, muito grata, obrigada, muito. Adorei. E chegamos assim ao fim de mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje explorámos as profundezas da psicologia transpessoal e descobrimos como esta abordagem integra a espiritualidade com a saúde mental. No próximo episódio continuaremos a desbravar novas formas de pensamento para uma vida mais positiva. Obrigada e até lá.